Bom dia, paz. Glória a Deus, Deus é bom, gente. Deus é muito bom. Vamos lá? Vamos cantar? Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Glória a Deus, graça e paz, Cidinha. Vamos profetizar, Jesus. Vamos profetizar sobre a vida um dos outros, né? Há um manancial, uma fonte inesgotável, nosso Cristo amado. Ai, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai do Senhor, Popô, tudo bom? Glória a Deus, glória a Deus. Pegue sua Bíblia, vamos ler a palavra, a palavra, a palavra. Nada que saia da minha boca é suficiente, nada que saia da boca de ninguém é suficiente, mas a palavra, né? O Senhor zela em cumprir a sua palavra, né? Permanece para sempre. Peguei primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Vamos ler a palavra. Deus é poderoso. Acerca dos velhos e viúvas. A palavra de Deus, ela cuida de todos, ela fala de todos, ela instrui sobre tudo. Não é como a gente ficar confundido, né? 1 Timóteo, capítulo 5, diz assim, acerca dos velhos e viúvas: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como as irmãs em toda a pureza. Desculpem. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nossa, gente, isso é muito forte, né? A gente quer cuidar de tanta gente, né? Até mesmo no ministério, porque é difícil cuidar da nossa família. Tem muito desafio, não é ou não é? Tem muita treta nas nossas famílias. Mas olha o que a palavra está dizendo. Ele está falando, cuida, né, das viúvas. Mas antes disso, ele cuida das mulheres idosas como suas mães, das moças como irmãs, dos mancebos como irmãos, dos homens mais velhos como, né, seus pais. E ele vai dizer no versículo 8 que quem não tem cuidado dos seus, da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu não vou me meter, não. Não, você tá lá. Jesus pôs essa família com propósito. Bom dia, Douglas. Deus abençoe, querido. Bom dia, Giz. Então, nós temos que ter isso. Então, não adianta fazer ministerialmente tanta coisa e sendo cuidar da sua família, gente. Você negou a fé. Você é pior do que o infiel para Deus. Então, a gente tem que ter isso no nosso coração. Eu sei que às vezes é desafiador.
A gente tem que ficar junto com a nossa família. Versículo 9 de 1 Timóteo 5. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa. E não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que os que são moças, pois que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra e não sobrecarregue a igreja para que se possa sustentar as que deveras são viúvas. Então aqui ele vai dar também um parecer, né? Eu falo isso, gente, porque às vezes a gente atende algumas pessoas na velhice que estão abandonadas, né? Mas olha que a palavra assim, ela vai dizer, escreva as viúvas que têm mais de 60 anos, que, né, só tenham tido um marido, que dão um bom testemunho, que criou filhos, que exercitou a hospitalidade, que lavou os pés dos santos, que socorreu os aflitos, que praticou toda boa obra. Por quê? Porque às vezes a gente vai socorrer viúvas, né? E eu não tô julgando, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você vai conhecer a história, não criou os filhos, por isso que os filhos hoje não cuidam dela, não serviu na igreja, né? Fez o que quis, daí, e chega no final dos dias e está sozinha. Óbvio que nós vamos socorrer, mas não em prioridade, você entende? Porque são sementes também que se plantam, a gente não pode esquecer isso. Por isso nós que estamos, né, mais novos, nós temos que ver que semente nós estamos plantando. Que nem cuide da sua família, né? Sirva a sua família. Senão lá no final, ninguém quer ficar perto da gente. A gente só brigou, a gente só quis ter razão. Não cuidou de ninguém, não exerceu hospitalidade com ninguém, não serviu na casa do Senhor. Nós vamos ter uma velhice ruim, gente, né? Então, em nome de Jesus, nós possamos aprender hoje com a palavra de Deus. Que tipo de semente eu tô plantando? Semente de amor, eu tô sendo benigno com os meus filhos, eu tô cuidando dos meus filhos, às vezes é desafiador, né? Não tô dizendo que é fácil, mas às vezes as pessoas têm uma vida inteira, e às vezes a gente conversa com pessoas assim, né? Já estão na sua velhice, ninguém gosta de mim, aí você vai investigando mesmo a história, a pessoa nunca serviu ninguém, e aí realmente vai ser uma velhice muito difícil. Então, que nós possamos aprender hoje com isso. Amém? Bom dia, Lígia. Paz do Senhor, querida. Vamos ler o versículo 17, 1 Timóteo 5, acerca dos presbíteros, vários conselhos. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então, vem mais conselho para a nossa vida, né, acerca de quem é presbítero, de quem tem um ministério. Ele vai falar que digno é o obreiro do seu salário,
né? Tem muitas pessoas que não conseguem honrar, né? Não conseguem entender, que nem ele vai falar, estimados são, e dupla honra aqueles que trabalham na palavra e na doutrina. Gente, é uma responsabilidade tão grande estudar, examinar as escrituras, ler, para você ter um parecer diante de tantos, né, desafios que a igreja... E às vezes as pessoas falam assim, não, mas a pessoa tem que trabalhar, se sustentar, porque Paulo fez isso. Gente, era outra cultura, né? Óbvio, tem muitos pastores que trabalham, mas alguns o Senhor chamou, né? Como mestres, que vão precisar se dedicar à palavra. E aí, na hora, ninguém, né? Ninguém quer... Ninguém não, alguns não valorizam, mas na hora que precisa de uma resposta da palavra de Deus, vão procurar esses homens de Deus. Então eu falo isso, a gente tá falando isso porque você é esposa de pastor, filha de pastor. É porque eu vejo o trabalho, né? É muito difícil, gente. É muito difícil dedicar a vida ao Senhor. Né? Difícil não vou dizer que é muito difícil, acho que é desafiador, precisa de investimento. Né? Acho que é isso. Investir tempo, precisa de investir muito tempo, investir recurso, investir. E às vezes as pessoas não valorizam. Então, se você está caminhando com alguém que está investindo na sua vida, valorize. É isso que a palavra de Deus está ensinando. Honre, ensina o princípio da honra. Né? Viva, aliás, o princípio da honra, de entender, né, que a pessoa está dedicando a vida dela para a igreja do Senhor, para servir a igreja do Senhor com excelência, né? Que nós possamos honrar aqueles que estão nos servindo. Amém? Vamos orar. Abba, Pai, nós te damos graça nesse dia, tanto que nós estamos aprendendo, Senhor. Cada dia nós aprendemos com a sua palavra e nós queremos nesse dia, Senhor, pedir ajuda no Senhor a semear boas sementes. Ainda, Senhor, na juventude, na idade adulta, Senhor, em nome de Jesus, ter boas sementes de honra, plantar sementes de honra, plantar sementes de hospitalidade, criar os nossos filhos em amor, criar nossa família em amor, Senhor, para que quando nós estivermos numa velhice nós possamos ser amparados, em nome de Jesus. E se alguém que está comigo, Senhor, de alguma maneira não o fez na sua juventude, mas eu sei que o Senhor é o Deus que pode remir o tempo, o Senhor é o Deus que pode, por misericórdia, Senhor, atender até mesmo aqueles que já estão na velhice e talvez plantaram sementes que não foram boas, mas, Senhor, ainda dá tempo. Que hoje eles decidam plantar as sementes boas, aquelas que são conforme a sua palavra, os princípios da sua palavra. Nos ensina, Senhor, a honrar, Senhor, aqueles que estão nos liderando, aqueles que estão, Senhor, nos ensinando a palavra. Senhor, que isso seja uma realidade na vida da sua igreja, que ela consiga entender que ela deve considerar em dupla honra aqueles que estão dedicando a sua palavra no ensino e na doutrina. Nos ensina isso, a romper com esses paradigmas, Senhor, com crenças limitadoras que vieram do mundo e não, Senhor, da sua palavra. Ensina-nos em nome de Jesus. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Fala assim, Senhor, me ensina. Me ensina. Plante hoje. Talvez você seja desafiador hoje. Você está com desafios dentro da sua família. Cuide da sua família. Porque quem não cuidar da sua família negou a sua fé. Né? E é pior do que o infiel. Então, por mais que seja desafiador, dobre o seu joelho. Peça graça ao Senhor. E se o Senhor te colocou dentro dessa família, Ele vai capacitar você para romper e viver para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a casa de vocês. Que tudo vá bem. Amém? Amanhã nós estamos de volta. Continue, vai encerrar a live, mas tenha um tempo com o Senhor. Fale com o Senhor. Ore. Fique aí um tempinho com Ele. Fale com Ele. Pare um pouquinho. Ouça o que Ele tem para te dizer. Amém? Deus te abençoe.